Vamos neste vídeo ver alguns dos principais passos para fazer a atividade 4, nomeadamente a tarefa relativa ao QGIS. Para quem não tem o software, podem pesquisar no Google QGIS, aparecerão resultados, portanto, para a página qgis.org. Entrando, portanto, tem a página, digamos, do software. Aparece logo aqui um link para o download, ele é aberto, grátis, multiplataforma e, portanto, poderão fazer o download. Portanto, provavelmente a partir daqui, também tem aqui a opção download. Aparece aqui uma página para fazerem um donativo, que é relevante, uma vez que é um software aberto e livre de utilizar e, portanto, digamos que quem vai realizando o seu desenvolvimento, obviamente, vive um pouco de donativos, provavelmente alguns clientes, digamos, se calhar empresariais. Agora, das formas, vamos para já passar à frente. Tem as versões aqui, as plataformas para as quais podem fazer o download. Para o caso do Windows, tem aqui várias versões. Uma é a versão de longo termo, as LTR, que são as versões mais estáveis e, portanto, poderão fazer download dessa versão. Muitas vezes utilizo as versões LTR e esta será, digamos, a última, a mais recente. É uma opção. Clicando aqui, vocês, digamos, só têm que fazer o download do ficheiro e instalar como um software normal. Eu vou cancelar, uma vez só tenho instalado. Pronto, ele tem 35 GB, poderá demorar um pouco a fazer o download. Vou cancelar. Depois de terem feito o download e terem instalado, no ambiente de trabalho vai-vos aparecer uma pasta QGIS com a versão. Vocês podem ver, eu tenho a 3.34, portanto é uma versão já com algum tempo. Dentro dessa pasta têm vários links. Não sei se a priori ainda será assim, e neste caso, digamos, para abrir o QGIS é clicar duas vezes neste ícone que aqui está. Portanto, neste caso, QGIS Desktop 3.34.11 e ele irá abrir o programa. Abrindo o programa, não sei se tem exatamente o aspecto que aqui está. Muitas vezes tem, digamos, uns quadros, umas janelas na entrada. Uma delas há de dizer novo projeto. Em qualquer dos casos também poderão vir aqui e clicar no papel em branco e fazer um novo projeto, ou então abrir aqui e clicar no novo e há de abrir um novo projeto que então terá um aspecto parecido com o que aqui está. Primeira questão, vamos gravar o projeto. Então vamos, se não tiver nenhum nome, bastará apenas clicar aqui na disquete. Eu já tenho um nome, portanto, neste caso, portanto, poderão ir aqui ao guardar como e podia dar aqui um nome e gravar. Portanto, eu tenho aqui numa pasta, já tenho aqui dois projetos. Este digamos que é o Atividade 4 versão 2. Mas pronto, tenho um nome e guardo. Eu aconselho-vos a guardarem, digamos, todos os fecheiros na mesma pasta. Neste caso, pronto, cá está, eu tenho aqui o QGIS Files, atividade 4, e portanto terei a gravar todos os fecheiros dentro da mesma pasta. Podia dar um novo nome, até porque não está bem escrito, portanto vamos por atividade 4 novo. Pronto. E tenho o nome, guardar, pronto, e fica a ser atividade 4 novo. Pronto, gravar fecheiro. Neste caso, gravar o projeto. Relativamente ao aspecto, vocês têm aqui, digamos, várias abas com diferentes ferramentas. Tem aqui as barras de ferramentas, portanto, com os ícones, também para diversos comandos. E tem aqui duas janelas, são os painéis, e normalmente temos o painel navegador e o painel camadas. Se não estiverem, podem torná-los visíveis. Se por acaso apagarem, fecharem algum e não estiverem visíveis, como é que podemos chegar? E também aqui às barras de ferramentas. Basta apenas no cursor
pararem o cursor nesta parte aqui cinzenta das barras de ferramentas, clicam do lado direito e vão ter aqui a opção de visualizar painéis e visualizar barras de ferramentas ou deixar de ver. Neste caso eu tinha o painel camadas. Pronto, e apareceu aqui o camadas e vou ir ao painel, portanto cliquei de novo com o cursor ali do lado direito e o painel navegador. Pronto, eram os dois painéis que tinha, navegador e camadas, portanto se aparecerem ou não estiverem podem nos tornar visíveis. Principalmente o camadas é necessário, ou digamos, é muito útil. Tendo aqui os painéis, a primeira questão que vamos fazer vai ser mudar o nosso sistema de coordenadas. Se trabalhássemos, digamos, fizéssemos só a atividade 4, penso que não haveria problema em manter o sistema de coordenadas está por defeito. De qualquer das formas, iremos utilizar depois um fecheiro da Rede Rodoviária Nacional e tem o sistema de coordenadas português e, portanto, vamos aprender então um pouco como se faz digamos, a mudança do sistema de coordenadas. Ele, por defeito, estará no sistema de coordenadas WGS84. Vamos passar para o ETRS português. Então, vamos lá. Clicam no sistema de coordenadas aqui em baixo. Vou repetir, portanto, aqui em baixo. Sistema de coordenadas. Clicam. Há de aparecer aqui, portanto, ele estava no WGS84, que era o 4326. Temos o TRS 89, vamos passar para esse. Se não tiver aqui a aparecer, no meu caso eu utilizo e portanto já está, como é que nós fazemos? Bem, podem procurar, por exemplo, por ETRS 89, podem procurar pelo número, neste caso o número ele é o 3763, está bem? Que será o número que aqui aparece, 37 EPSG 3763, ou então podem escrever Portugal. Bem, qualquer das pesquisas dará. Nesse caso, ele provavelmente não estará aqui, mas vem aqui ao projetado, portanto aqui em baixo, sistemas de coordenadas, é projetado, abrem, transverso Mercator abrem e cá está. Portanto, selecionam aqui, clicam no Apply, e passa, portanto, a priori para o 3763. Ok. Portanto, 3763, o sistema, digamos, é TRS89, que vamos utilizar e normalmente utilizado em Portugal. Ok. Pronto, sistema de coordenadas. Também já temos o fecheiro gravado. O que é que nos falta? Bem, acho que falta-nos a questão de instalar o plugin. Eu normalmente tenho instalado, mas eu desinstalei só para mostrar um pouco o processo. Então, como é que nós instalamos o QuickOSM? Digamos que vai ser o software que nos vai permitir tirar a rede. Eu, neste caso, quando digo rede, é a rede vetorial na qual vamos trabalhar e fazer as análises. Bem, então, vamos aqui ao plugins. Plugins, clicam e gerir e instalar plugins. Ele vai ligar ao repositório. A primeira vez pode demorar um pouco. Já tenho isto, digamos, já utilizei muitas vezes, não é? E isto é rápido. A primeira vez pode demorar, dependendo da rede que vocês tenham, pode demorar um pouco. É preciso ter alguma calma quando se utiliza o software as primeiras vezes. Onde chegar, digamos, então à janela dos plugins, ele diz aqui quais é que estão instalados. Tem aqui os instalados, alguns estão por defeito. Há um que convém estar sempre ligado, que é aqui o Processing. Se não tiver, liguem, porque é aquele que permite fazer o processamento. Ele por defeito está ligado, mas pronto, verifiquem sempre isso. Portanto, instalados, não instalados, e temos aqui tudo. Podemos ir à janela Tudo e vamos pesquisar. Eu vou apenas utilizar OSM, que são as iniciais do OpenStreetMaps, e quando eu pesquiso OSM, aparecem aqui todos os plugins que têm OSM ou estejam relacionados com o OpenStreetMaps. Um que aqui está vai ser o QuickOSM. Então, seleciono o QuickOSM, aparece aqui um pouco o que ele faz e
alguma informação e vamos instalar. Portanto, basta apenas instalar módulo e ele, normalmente bastante rápido, descarrega e instala. Quando instalamos, há de aparecer o ícone na barra de ferramentas. Nem todos os plugins aparecem um ícone na barra de ferramentas, mas nas barras de ferramentas existe a barra de ferramentas dos plugins e que tem efetivamente então aqui alguns símbolos. O Quick OSM normalmente aparece. Este ícone verde com a lupa. De qualquer das formas, se não tiver a barra de ferramentas dos plugins visível, ela há de estar aqui, portanto, é aqui Quick OSM, se eu tirar desaparece, portanto, aliás, o símbolo aparece porque é uma própria barra de ferramentas do Quick OSM. E temos aqui então a barra de ferramentas do Quick OSM, esta aqui, podem-na mover e tem o símbolo do Quick OSM. Antes de iniciarmos então, portanto, tirarmos a rede, vamos nos enquadrar um pouco, então, espacialmente. Para isso precisamos de um mapa base. Podemos ir obter o mapa base a partir do painel navegador. Vocês têm aqui várias opções. Digamos, no navegador dá para ir buscar recursos, introduzir recursos da internet em vários formatos. Existe dois mapas, um ou dois ou três, depende das versões, alguns mapas base que podemos utilizar e eles normalmente aparecem aqui no XYZ Tiles, portanto, ter aqui o XYZ Tiles, vocês abrem, aparecem aqui os mapas a que têm acesso, por defeito, podem ser mais do que estes, e se não tiverem estes e tiverem outros, poderão utilizar. Não é relevante, mas pronto, eu tenho aqui dois, um deles é o OpenStreetMaps e eu vou utilizar o OpenStreetMaps. Posso clicar duas vezes ou arrastar para baixo. Se eu clicar duas vezes, ele nas camadas, que até agora estava em branco e que corresponde às camadas que nós temos no nosso projeto, ele vai abrir e também posso arrastar, ou seja, posso clicar, arrasto para baixo e cá está, introduz a camada, digamos, no projeto. Estas são as camadas que temos no projeto, elas estão repetidas, portanto serão as duas iguais. Vou tirar uma delas, seleciono, lado direito, portanto, botão do lado direito e remover camada. Remover, sim. Posso ver ou desligar, digamos, a visualização, é neste certo que aqui está, neste check, eu não o visto, portanto, não visível, visível, ok? Vou deixar estar visível. E vamos então navegar até ao sítio onde queremos. Neste caso, a atividade 4 está para Castelo Branco. E pronto, vocês têm que repetir um pouco estes passos. Portanto, sendo assim, vamos até Castelo Branco. Portanto, com a roda do rato serve de zoom. Vamos procurar aqui e cá estamos nós em Castelo Branco. Vamos deixar estar aqui. Eu vou só mostrar onde é que é o quartel dos bombeiros. Portanto, esta é mais ou menos a cidade. Tem aqui a zona industrial. O quartel dos bombeiros é aqui mais na zona sul. Aproximando aqui, aparece aqui, digamos, já esta indicação que aqui está. Portanto, digamos que é aquela chamazinha. Temos aqui a GNR. Aqui, portanto, para helicóptero. E temos aqui os bombeiros. Bombeiros voluntários, portanto, estão aqui. Pronto, só para nos enquadrarmos. Vamos deixar estar mais ou menos aqui o quartel de bombeiros no centro. E vamos então retirar a nossa rede. A rede, vamos utilizar a opção de retirar a parte visível do mapa. E se nós deixarmos muito mapa visível, por exemplo, se deixássemos assim e eu utilizasse essa opção, ele ia tirar, digamos, a rede de estradas e de caminhos para esta zona toda, o que era muito pesado. Se eu aproximar muito e utilizar essa opção, não é? Portanto, digamos que apenas apanhava aqui um pouco as ruas aqui à volta. Portanto, convém... eu não sei exatamente o que é que diz a apresentação. Existe uma sugestão na apresentação relativamente a uma escala boa para isso.
mas talvez entre 10 e 20 mil, portanto eu estou mais ou menos a 9 mil aqui, portanto apanhava esta zona aqui toda, e para 20 mil se calhar já quase que apanha a cidade toda, portanto alguma coisa dentro desse género. Vocês têm a escala aqui só para os localizar. Eu sei que isto não vai, digamos, ocupar muito aqui à volta, de qualquer das formas. Eu se calhar vou pôr a 1 para 12 mil. Pronto, e se calhar tiro aqui com o quartel de bombeiros no centro. Portanto, não vai apanhar toda a cidade, vai apanhar uma extensão considerável, mas não toda a cidade. Então, depois de termos isto mais ou menos localizado, quartel mais pelo centro, e termos aqui uma boa ideia da rede à volta, o que é que vamos fazer? Vamos clicar aqui no ícone do Quick OSM. Ele vai abrir uma janela. Pronto, esta é a primeira vez que eu instalei. Quero aceder ao plugin e aqui está. Portanto, isto antigamente era mais simples o plugin. Ele está-se a tornar cada vez mais complicado. De qualquer das formas, tem aqui algumas abas. Eu não as vou utilizar, eu vou utilizar o Map Preset, logo a primeira. Tem aqui várias opções. Normalmente eu utilizo a Urban. Ok. E vou, portanto, selecionei a Urban. E aqui tem a opção de, então, e aonde é que eu quero tirar? Podia dizer, indicar uma cidade ou uma localização à volta de uma determinada localização e depois vai-me pedir então quantos metros à volta. Eu vou utilizar aqui o Canvas Extent e o Canvas é precisamente a parte visível que aqui está. Portanto, ele vai tirar a rede que nos vai servir de base para as nossas análises nesta parte visível. Portanto, então, sendo assim, eu vou utilizar o Canvas Extent. Vou fazer Run Preset e ele tira a rede. Bem, mais uma vez vai depender um pouco também da vossa internet, a velocidade a que tiram, mas penso que não deve demorar muito. E agora, pronto, vocês podem ver que tem um aspecto diferente. Se eu tirar o mapa base, vou desligar aqui o mapa base, estes são os elementos que eu tirei. Ele tira, vai buscar informação relativamente aos edifícios. Portanto, agora vocês têm aqui os edifícios a cinzento, foi a informação que foi buscar ao servidor do OpenStreetMaps. Ok? Portanto, existe aqui informação sobre os edifícios e também sobre as estradas. Portanto, existe aqui o Roads, que é sobre as estradas. Vocês podem, por exemplo, se eu tirar as estradas, este é só os edifícios. Se eu tirar os edifícios, posso ver só então a rede de estradas visualizada, digamos, como está no mapa. Pronto. Nós vamos trabalhar com ela, digamos, não com este aspecto. Ele tem aqui algumas definições de visualização que permitem que realmente apareça melhor, digamos. Mas o que é verdade é que, se vocês virem aqui no painel camadas, estas camadas estão como temporárias. Diz camada de rascunho temporário, e portanto nós vamos criar uma camada definitiva, depois não terá exatamente este aspecto, mas vamos criar uma camada definitiva para esta rede que aqui está. Então, como é que se faz? Posso clicar aqui, seleciono, neste caso vou selecionar a Road, tá bem? Nós temos a Buildings e a Road, eu vou selecionar a Road, que será as estradas, clico do lado direito e posso clicar aqui em exportar, podia usar ou tornar permanente, mas vou aqui em exportar e guardar elementos como. Portanto, vou repetir. Road, exportar, guardar elementos como, e vou então aqui a esta janela que vai permitir então escolher um pouco como é que vamos guardar. O que é que eu daqui vou escolher? Vou deixar estar o formato GeoPackage, vou apenas escolher o sítio onde quero guardar e o nome do ficheiro. Portanto, vou ao ambiente de trabalho, neste caso QGIS Files, atividade 4, está nesta janela. Vou dar o nome, vou pôr aqui rede ruas ou rede vias. Portanto, será a rede de ruas ou de vias aqui que eu tirei.
aqui de Castelo Branco, da zona mais ou menos à volta do quartel dos bombeiros, embora apanhe uma boa parte da cidade. Vou guardar em GeoPackage, pronto, vai aparecer aqui então o caminho. O nome da camada vou pôr rede vias. Desculpem lá. E no sistema de coordenadas vamos utilizar, digamos, então o ETRS 89. Pronto, ou EPSG 3763. E pronto, tudo o resto está bem. Tem aqui informação sobre os campos, depois iremos ver isso mais tarde. E vou clicar aqui no OK. É importante que pronto, guardem mais ou menos na mesma pasta. Portanto, se agora fosse a pasta, não é esta, portanto seria ambiente de trabalho, QGIS, atividade 4. E portanto cá está a rede vias GeoPackage. Ele tem 520 capas. Se for com 520 capas, vocês ainda podem fazer o upload destes juntamente com os outros, mas muitas vezes a rede completa fica demasiado grande e nós estamos limitados a 10 megas na plataforma, pelo qual tem que ter alguma parcimónia e podem não enviar este fecheiro da rede. Também enviam só depois aquele que criam já com os caminhos e com as áreas de serviço. Pronto, vamos voltar então aqui ao nosso QGIS. Vamos gravar aqui. Vou desligar a Roads. Eu podia retirar, portanto, podia remover a camada Roads e Buildings. Eu vou apenas torná-las não visíveis e, portanto, agora temos a mesma rede. Ela não tem um aspecto tão bonito como há pouco, não é? Portanto, isto tem a ver com as condições de visualização. Mas temos aqui a nossa rede e, portanto, cá está, digamos que é um conjunto de arcos ligados por nós. E aqui podemos fazer então análises de caminho mais curto e área de serviço. Vou voltar a ligar o mapa base. E então vamos começar então com as nossas análises. A primeira será, que eu vos vou explicar, é um caminho mais curto dos bombeiros até ao hospital. Como é que nós fazemos isso? Bem, os bombeiros, portanto, são aqui e o hospital não é longe. O hospital está aqui. Bombeiros e hospital. Vamos imaginar que queremos saber o caminho mais curto, portanto, bombeiros para o hospital. Vamos então aqui ao processamento e abrimos o ferramentas de processamento. Quando clico, aparece aqui um novo painel que diz ferramentas de processamento. Tem muitas opções, há muitas análises que podemos fazer, mesmo muitas. No nosso caso será uma análise de rede, tá bem? Uma análise da rede. Vamos abrir e tem aqui várias opções. Nós, a primeira, vamos utilizar o caminho mais curto, ponto para ponto. Ok? Portanto, caminho mais curto de ponto para ponto. Vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir esta janela que aqui está. E vamos então trabalhar um pouco as opções. A primeira questão é qual é a camada vetorial representando a rede. Ela podia aparecer, se eu tivesse selecionado, provavelmente iria aparecer aqui a camada. Não está, não interessa, vocês clicam e aparece aqui aquelas em que é possível realizar este tipo de análise. Eu vou utilizar a rede vias, que foi aquela que criamos agora. Portanto, vou escrever rede vias. Tipo de caminho é o mais curto. Nós podemos ter o mais rápido ou o mais curto, para já estamos a fazer com o mais curto em distância. Portanto, tipo de caminho é calcular mais curto. Os pontos de início e de fim nós podemos selecionar no mapa. Portanto, vou selecionar desde os bombeiros até o hospital. Então, clico aqui no ponto de início. Vou procurar então os bombeiros, estava aqui em baixo, e vamos imaginar, esta é a entrada aqui. E, portanto, seleciono. Hospital, afasto. O hospital está ali e vamos por aqui a entrada do hospital, que é aqui. Ok? Pronto. Ponto de início e ponto de fim.
Depois temos aqui campo de direção que é opcional. Ele mostrou ali os campos que estão definidos. Nós depois vamos ver na tabela de atributos. Não vamos escolher nada. Vamos deixar tudo, digamos, com o padrão. A velocidade também não interessa porque estamos no mais curto e não no mais rápido. Podia ter a ver com velocidades. Podia ter definido velocidades diferentes para as ruas, a mesma velocidade. Portanto, não vou mexer em mais nada. Portanto, vamos apenas rede vias, caminho mais curto, ponto de início, ponto de fim. E vamos executar. Ok, pronto, executar. Ele mostra aqui o algoritmo. Vou fazer aqui um close. E agora criou-se aqui mais uma camada que diz caminho mais curto. Pronto. Ela está temporária. Vou guardá-la como definitiva e depois vou mostrar. E esta convém ser daquelas que vocês juntam, não é? Ou, digamos, para fazer o upload. Também diz para vocês mandarem uns print screens. Vocês podem, portanto, mandar um print screen, não é? Da janela, desta janela, com as opções que vocês tinham. Neste caso era apenas o ponto de início e de fim. Podem fazer uns print screens, portanto, com as opções. E também podem fazer um print screen depois com o caminho mais curto e já formatado. Eu vou apenas mostrar o caminho mais curto, desligando todos os outros. Portanto, o resultado foi este. Portanto, de cima do mapa ele não é muito visível, já o vamos tornar mais visível. Depois vamos formatar, mas será este aqui. E eu vou apenas gravar, portanto, neste caso lado direito, exportar, guardar elementos como geopackets. Vamos escolher aqui caminho mais curto, ou caminho, bombeiros, hospital. Não, um bocado confuso, mas pronto. Já está tudo. Caminho mais curto. O nome da camada, vamos pôr bombeiros, hospital. Vamos pôr caminho mais curto, quer seja caminho, seja que é um caminho. Depois vamos pôr bombeiro, hospital. Pronto, vamos clicar aqui no OK. Pronto, ele agora aparece aqui o nome, portanto, e eu vou retirar esta camada. Portanto, lá, selecionar lado direito, remover camada e vou remover a temporária. E cá está. Portanto, neste caso já guardada como permanente. Depois volto para vocês, vão fazer um fecheiro com alguns print screens do vosso processo e também podem juntar então depois os geopackets. Já sabem que estamos limitados por alguma dimensão dos fecheiros. E pronto, está aqui o caminho mais curto. Nós depois vamos formatar. Se calhar vou deixar a formatação para o final. A outra será uma área de serviço que eu penso que é de 1000 metros. Se não for, também é uma questão depois de mudar a distância. Portanto, a área de serviço, mais uma vez, aparece aqui, da camada ou do ponto. Nesse caso é do ponto, peço desculpa. Portanto, a área de serviço do ponto é X metros. Eu não sei se é 500, se é 1000 à volta do quartel dos bombeiros, sinceramente. E também não sei se terei rede suficiente para os 1000 metros, mas espero bem que sim. Então, área de serviço do ponto, neste caso vamos clicar. Ele aparece por defeito a camada que está selecionada. Neste caso, selecionamos de novo a rede vias, está bem? Que é a nossa rede viária que tiramos com o Quick OSM. Portanto, neste caso, tipo de caminho a calcular será o mais curto. Estamos a trabalhar por distância mais curto. O ponto de início é à volta do quartel dos bombeiros. Portanto, ponto de início aqui, mesmo ponto de início. Ok, portanto, rede vias, mais curto, ponto de início. E depois tem o custo da viagem. O custo da viagem, digamos que vai ser então a distância à volta que nós queremos utilizar. Eu vou pôr 1000 metros, espero bem ter tirado rede suficiente para isso. Porque acho que está para 1000 metros, se não estou enganado, na apresentação.
O campo de direção, portanto, isto não é preciso fazermos nada. Portanto, podem depois, se quiserem, tirar um print seguinte com esta janela. Mas basicamente é isto. Vou executar. Já está. E agora temos aqui a área de serviço. Ele vai fazer a área de serviço utilizando a rede que tínhamos colocado. E de facto, eu vou desligar aqui. Não sei se efetivamente... Não, a rede de vias é mais extensa e, portanto, acho que tínhamos perfeitamente os 1000 metros cobertos. Pronto. Ok. Temos então aqui 1000 metros a nossa... Portanto, indo sendo o quartel dos bombeiros, aquilo que conseguimos percorrer as ruas, portanto, andando 1000 metros, onde é que conseguimos chegar portanto, percorrendo 1000 metros e saindo do quartel dos bombeiros. Então chamamos isso a área de serviço, então 1000 metros à volta do quartel dos bombeiros. Portanto, a área de serviço está como temporário, vamos passar a definitivo, portanto, lado direito, tornar permanente. Não, exportar, desculpem, guardar elementos como, mais uma vez geopacas, neste caso vamos pôr área serviço, área serve, 1000, quartel bombeiros, qualquer coisa. Podemos dar um nome à camada, ele está como área de serviço linhas, vamos pôr área serviço 1000 metros, 1000. Cá está o sistema de coordenadas, pronto, área de serviço 1000 metros, temos que ir então aqui a nossa pasta e vou guardar aqui. É sempre melhor clicar nos 3 pontos e depois pôr o nome do fecheiro. Pronto. Quando já estamos na pasta, ok. Vamos clicar no ok. Vou apagar a temporária. E portanto temos a área de serviço. Caminho mais curto. O caminho mais curto agora não apareceu porque ele mostra as camadas, digamos, as que estão por cima, digamos, estão no nível superior e portanto se eu quiser ver as duas tenho que passar esta para cima ou digamos esta para baixo e assim já temos aqui, podem ver o caminho mais curto está um pouco a vermelho e temos a área de serviço, portanto as linhas amarelas e se quisermos o mapa por trás. Ok. E digamos que em termos de análise está feito. Vamos só formatar para mudar o aspecto para vocês também verem então um pouco como é que isto funciona. E vamos na casa da área de serviço, vamos mesmo mudar o aspecto e portanto tornar numa área. Como é que nós podemos fazer isso? Ok, então vamos lá. Se calhar começamos por formatar a área de serviço, depois formatamos o caminho mais curto. Pronto, temos o caminho mais curto da área de serviço. No caso da área de serviço, ela está, eu vou desligar aqui o mapa base, ela está, digamos, como linhas, e vou desligar aqui o caminho mais curto. Ela está como linhas, mas podemos querer que dê uma área e não, digamos, ver assim. Ver qual é a área mesmo, pronto. No sentido de ter aqui um polígono que representa. Então podemos pesquisar aqui e vamos pôr limite. Escrevemos limite e aparece aqui um que é o limite convexo. Podemos utilizar então aqui o limite convexo para transformar então, ou, digamos, definir aqui uma área que englobe as linhas que temos. Então vamos clicar 2 vezes. Ele vai perguntar, então e qual é? Bem, neste caso é mesmo a área de serviço. Portanto, nós temos que criar, digamos, um limite para esta área de serviço.
E pronto, podíamos gravar logo diretamente. Ele vai criar uma camada temporária que depois vamos gravar mais tarde. Eu vou só apenas executar. E agora temos aqui então, digamos, uma figura geométrica que nos engloba as linhas. Eu vou passar as linhas para a frente da figura, portanto, neste caso, vou passar o limite convexo para baixo da área de serviço e assim vocês têm aqui, digamos, as ruas que estavam definidas e podem ver que então este polígono basicamente foi traçado à volta das ruas que estavam incluídas na área de serviço. Ok? E podemos depois mostrar antes este polígono e não, digamos, as ruas. Vamos passar a definitivo, portanto, vamos pôr limites do lado direito, exportar, guardar elementos como, vamos aqui aos 3 pontos, para irmos logo diretamente para a nossa pasta e vamos pôr aqui área, limites, área 1000. Ok, vamos guardar. Portanto, acho que o resto está tudo bem. Portanto, ele diz limites convexos. E vamos apagar a que tínhamos temporária. Pronto, e agora vamos formatar um pouco. Agora que já temos feito, digamos, todo a nossa análise, vamos tentar então formatar e dar aqui um aspecto mais agradável, digamos, a esta situação, digamos, aos nossos resultados. Então, como é que nós podemos fazer isso? Para já eu vou tirar as ruas, vamos pôr aqui o mapa por baixo e vamos imaginar, por exemplo, aqui no caso da área de serviço, a cor verde não seria bom, vamos pôr a azul e quero escrever área de serviço de 1000 metros. Então, como é que nós fazemos isso? Vocês podem, eu vou já fechar aqui o processamento. Vocês podem, portanto, selecionar a camada e vamos clicar aqui do lado direito e vamos ao propriedades. Ok? E vocês têm aqui várias abas. Uma delas diz simbologia. Portanto, é aqui que essencialmente, portanto, podemos formatar. Por exemplo, ele está na cor verde, mas vamos imaginar que eu queria uma cor azul. Posso escolher a partir daqui, ou então existe aqui alguns pré-formatados em que eu podia, bem, quer este azul ou quer este vermelho, portanto é só selecionar e clicar no aplicar e tenho. Ou então podia vir aqui e trocar a cor, portanto clico na barra da cor. Há várias opções, por exemplo, tem aqui uma que tem já aqui uns tons pré-definidos e vamos imaginar que eu queria neste tom que aqui está. Pronto, ok. Aplicar e, portanto, posso dar a cor que pretendo. Vamos imaginar que queria esta cor. Posso diminuir um pouco a opacidade, de forma a conseguir ver o mapa por trás e a ter percepção da área. Ok? Pronto, desse ponto de vista, digamos que em termos de cores, opacidade, algumas opções pré-formatadas, é fácil de vocês darem o aspecto que querem. A outra questão, digamos que é colocar aqui uma legenda. As legendas aparecem aqui como etiquetas. Portanto, vocês podem clicar aqui. Ele neste momento diz 100 etiquetas. Vamos colocar uma etiqueta. Vamos, portanto, colocar a etiqueta simples. Etiquetas simples. E aparece aqui mais uma vez um conjunto de opções. Eu posso escrever um texto para a minha etiqueta. Tomem atenção, para escrever o texto vamos ter que utilizar sempre entre plicas. Plicas ou apóstrofos, portanto, digamos que é o símbolo que está junto com o ponto de interrogação. Não é? Portanto, quero escrever, por exemplo, vou apagar o cá está, quero escrever área de serviço 1000 metros. Então, como é que eu posso colocar isso? Portanto, começo com um apóstrofo, aplica, eu vou escrever área de serviço 1000 metros e fecho. Pronto.
área de serviço 1000 metros. Vamos aplicar para ver como é que está. Pronto, e podem ver que já aqui aparece o que eu quero escrever. Agora é só uma questão de dar aqui um jeitinho. Por exemplo, o tamanho está muito pequeno. Vamos duplicar. Quero mudar a cor. Posso mudar. Pronto, sei lá, eu tinha aqui estes tons pré-definidos. Vamos imaginar que queria este rosa. Não, péssima ideia. Vamos por um azul. Ok. Quero que seja a bold. Aqui no estilo, a fonte está em falta, portanto, é uma fonte que ele tem por defeito, mas no meu caso está sempre em falta. Não instalou. Vamos procurar aqui uma outra fonte, sei lá eu. E, portanto, vocês podem escrever, escolher, por exemplo, em bold, área de serviço 1000 metros. Pronto. E neste caso, então, estava aqui, portanto, 1000 metros do quartel de bombeiros a área de serviço. Eu volto a dizer, não sei se era 1000, se era 500. Se for 500 é fazer a mesma coisa, mas com 500 metros. Ok. Pronto. Existe aqui uma opção engraçada que é o buffer. Acho que é um espaço em branco à volta. Se quiserem às vezes, digamos, utilizar cores mais semelhantes, não é? Podíamos utilizar aqui o buffer. Portanto, vou voltar ao texto. Digamos, uma cor agora mais semelhante para ser mais enquadrado. Portanto, podia colocar aqui, mas vamos pôr se quer um pouco mais escuro. Pronto, e com o buffer conseguia-se ver e ter às vezes cores semelhantes. Pronto, área de serviço 1000 metros. Vamos clicar aqui no Apply. Ok, e temos aqui, pode entrar um print screen, depois com a área aqui definida, e tínhamos aqui a área de serviço de 1000 metros, portanto, vamos escolher a cor, pôr um texto. Portanto, depois o texto vai mudando conforme a escala, e temos aqui a área de serviço 1000 metros. Vamos fazer agora alguma formatação para o caminho mais curto. Portanto, era o caminho mais curto. Vamos gravando, é o caminho mais curto e vamos formatar também. Portanto, agora tinha aqui o caminho mais curto, ele pouco se vê. Portanto, se eu clicar aqui em propriedades, lado direito, portanto, do lado direito, seleciono a camada, portanto, do lado direito, propriedades, simbologia, e, por exemplo, ele mal se vê, eu posso dizer, escolher aqui um tipo de linha mais ou menos pré-definida. Vamos usar aqui um vermelho neon, posso aumentar aqui um pouco a espessura, clico no aplicar, e pronto, já aqui está perfeitamente visível digamos, o nosso caminho mais curto. Talvez seja um pouco agreste, eu sequer vou utilizar um azul, e vamos também pôr uma legenda. Pronto, já temos aqui o nosso caminho mais curto. Vai ficar em azul, podia pôr em assim, se calhar, e pôr fica assim. E agora vamos pôr uma legenda. Portanto, passamos aqui para etiquetas. Está sem etiquetas, vou pôr uma etiqueta simples. E vamos fazer a mesma coisa. Portanto, caminho mais curto, bombeiros, hospital. Caminho mais curto, hospital. Portanto, já sabe, se eu quiser escrever texto, vou, apóstrofo, caminho, hospital. E se clicar no aplicar, cá está, caminho ao hospital. Podia agora passar o tipo de letra para um azul. E esta aqui não, vou ter que mudar, eu já não sei exatamente qual é que eu tinha escolhido. Não sei, qualquer coisa deste género há pouco. E aqui podia também pôr então em um negrito e caminho ao hospital. Ok. Pronto, neste caso podia ter os dois. Pronto, área de serviço 1000 metros e aqui o caminho até ao hospital, que será inferior a 1000 metros, de cima do mapa. Pronto.
Já sabem, vocês podem reorganizar aqui as camadas, neste caso não é necessário, porque se eu passasse o mapa para cima, desaparecem outras, está bem? A ordem de visualização é que aqui está, portanto o mapa base convém estar em baixo, então temos aqui as duas camadas, neste caso está o caminho por cima do limites, parece-me bem, a do limites da área, portanto torna mais visível aqui a parte do caminho e portanto parece-me estar bem. No caso do caminho para o hospital, nós podíamos dizer, eu quero colocar a distância. Qual é a distância para este caminho? Então, é possível ver isso através de uma propriedade bastante importante das camadas. Portanto, vocês podem clicar aqui do lado direito. Existe aqui uma questão que é abrir tabelas de atributo, onde nós então temos informação relacionada com os elementos que estão no mapa. Se eu clicar, vocês neste caso, no caminho mais curto, têm o início, ponto fim, e depois aparece aqui o custo. O custo é precisamente em metros o percurso que eu tenho. Neste caso, isto é 651 metros. Vamos imaginar que, sendo assim, vou colocar a dizer 650 metros. Do hospital, 650 metros. Pronto, então, sendo assim, vou fechar. Ia aqui à camada, propriedades, e em vez de caminho ao hospital, colocava hospital, 650 metros. Aplicava e cá está, hospital 650 metros. Vou pôr se calhar o tipo de letra um pouco maior. Vamos pôr 15. Hospital 650 metros. Existe uma possibilidade de nós irmos buscar aquele valor diretamente à tabela de atributos, ou seja, em vez de eu estar a escrever como texto, eu vou à tabela de atributos e vou dizer, não, o que eu quero é o valor que está na tabela de atributos diretamente. E colocar aqui na minha legenda. Portanto, caso quisesse, estamos só a dar aqui algumas ideias para formatação. Nesse caso, e porque também para irmos introduzindo aqui alguns, digamos, para alguns conhecimentos e algumas possibilidades do software, eu posso ir ao propriedades. Tenho aqui, portanto, a simbologia, tenho aqui as etiquetas e eu, neste caso, eu quero que estes 650 não seja o texto que eu estou a inserir, podia ser, quer dizer, 651 ou 650, eu podia escrever, digamos, a distância, mas queria que viesse diretamente da tabela de atributos. Como é que se pode fazer isso? E digamos que é um dos aspectos interessantes destes softwares. Bem, eu posso ir aqui a este Epsilon, que aqui está, basicamente vai para o editor de equações, vou clicar, ele vai abrir esta janela, diz Expression Builder, portanto um editor de equações, e já cá está o texto que eu quero. Hospital 650 metros. Mas eu agora quero que este 650 não seja um texto, mas seja o número que está na tabela de atributos da camada. Neste caso, na coluna Cost. Então, como é que fazemos? Bem, o texto hospital 2 pontos, vamos deixar estar como texto, portanto, vai terminar ali. Eu, quando colocar ali aplica, ele diz que a expressão é inválida, porque esta parte não é válida, digamos que o hospital 2 pontos espaço é válido. Ora, estes 650 metros, eu quero que ele vá buscar um valor a um campo da tabela de atributos. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos aqui e temos aqui campos e valores. Vou abrir o campos e valores e ele vai mostrar aqui os campos e valores que eu consigo ir buscar. Ora, eu neste caso quero ir buscar o custo, que é a distância que tem aquela linha. Então eu vou clicar aqui duas vezes e ele vai introduzir aqui cost. Ou seja, cost seria neste caso, então já os 650 metros, neste caso será 651, qualquer coisa, e depois em texto iria colocar metros. Pronto. Ele já está todo a verde, mas mesmo assim diz que a expressão é inválida. Porquê? Porque efetivamente
é necessário agora juntar isto tudo. Ora, hospital é texto, está entre apóstrofos, cost é um campo e, portanto, está entre aspas, e metros está entre apóstrofos. No caso, neste, não é um somar, não é? Digamos, não é este mais aquele. No caso do QGIS, ele utiliza o símbolo concatenar. Portanto, vocês aqui em baixo têm vários símbolos. Há um que são duas barras paralelas. E este precisamente não, eu quero concatenar, ou seja, quero dar aqui um segmento a isto. Portanto, basta apenas colocar aqui dois concatenares. E ele agora já vai dizer hospital 651 metros. Se eu clicar aqui no OK, vou clicar. Vocês podem ok. Clicar no OK. Se clicar aqui no Apply, não sei exatamente o que é que aconteceu, porque não... está aqui. Ele vai dar... ele depois desaparece. Está aqui com alguma dificuldade. Deve ser por ser um texto demasiado extenso. Ele tem aqui 651, 0, ou seja, pôs o valor todo. Vamos só arredondar. Portanto, e terminamos por aqui. Vou só arredondar o valor. Portanto, vamos aqui ao propriedades. Vamos aqui de novo ao epsilon. Temos isto, mas eu agora quero... Epá, não quero 651,005. Quero só 651. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos introduzir expressões matemáticas também aqui. Portanto, eu em vez de ter só o custo, eu quero o custo arredondado, ou seja, quero aquela distância arredondada. Então, existem expressões matemáticas que eu posso introduzir e trabalhar os dados. Portanto, neste caso, ele vai ser a expressão round. Eu vou procurar, ela deveria de estar na matemática. Portanto, está aqui na matemática o round. Nelas todas, portanto, eu iria vir aqui a matemática, vocês podem logo pesquisar. Tem muitas funções matemáticas, uma delas há de ser o round, neste caso arredondar. Vocês têm aqui como é que ela se utiliza, eu vou introduzir, portanto, clico duas vezes, round, abrir parênteses, depois tenho o número que eu quero escrever, neste caso ele não é um número, é digamos o campo. Coloco uma vírgula e depois o número de casas decimais. Portanto, se eu quisesse duas casas decimais, podia ser. Eu estava a trabalhar com quilómetros, depois até posso mostrar isso. Podia pôr um 2. Se eu quiser 0, se neste caso eu pusesse isso e fechasse parênteses, vocês podiam ver que aparecia hospital 651,01 metros. Se calhar, no caso de trabalhar em metros, isto não faria sentido, não é? Portanto, arredondava a 0. E se arredondasse a 0, cá está, hospital 651 metros. No entanto, eu podia pôr em quilómetros. Portanto, eu podia pôr o custo, dividia por 1000, punha duas casas decimais e punha quilómetro. E neste caso, o que iria aparecer seria hospital 0,65 km. Também estaria bem. Pronto, mas vamos trabalhar em metros. Eu vou apagar aqui o 1000, dividir. Vou pôr 0 casas decimais. E vou também passar a metro. Pronto, hospital 651 metros, parece bem. Ok, aplicar, ok, cá está. Hospital 651 metros, área de serviço 1000 metros. Pronto. Podem depois tirar um print screen, podem, já sabem, ter por separado, ter os dois juntos. E pronto. É uma questão de mandarem, digamos, um fecheiro com os print screens do trabalho que fizeram, alguns de um ou dois das janelas, com as opções, depois com a área de serviço e o caminho, e os fecheiros GeoPackets, neste caso o da rede não é necessário, rede viárias, mas o dos limites convexos e o dos caminhos que fizerem. E eu penso que é isto que era para fazer. Portanto, era esta, digamos, a tarefa que está prevista para, digamos, para estas atividades. Ok, obrigado pela vossa atenção.